Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Qualquer interação pode ser feita aí no bate-papo, tá? De acordo com que nós formos avançando na aula. Aí depois eu dou uma olhada com vocês aí. Alguma pergunta, alguma dúvida que possa ficar, tá bom? Beleza, pessoal? Então, aí, iniciando a nossa aula de hoje, aí, de física, né? Do CEPI Silvio de Mello, para o pessoal da segunda série. E eu quero comentar com vocês o seguinte, que esse mês, na realidade, foi pedido que nós trabalhássemos aí a ideia de revisão com vocês, né? E, e essas revisões, então, eu disponibilizei uma atividade, quando você entra aí na plataforma Seneca Learner, né? Você tem aí, essa é a tela que você está vendo. Observe que eu tenho como voltar como professor, porque o meu login está cadastrado como professor, né? Mas eu faço como aluno também, né? E muitos dos nossos alunos não fizeram as nossas atividades ainda, né? A maioria não fizeram atividade de revisão. Então, por isso que eu quero fazer um pouco, pelo menos um pouco com vocês, para mostrar como vocês fazem. Muitos alunos me perguntam, professor, mas qual atividade que eu vou fazer? Bom, qual atividade você vai fazer? É atividade de revisão, 2020/1. Essa é a última que está aqui embaixo, ó. E essa tarefa hashtag 3, professor, o que é isso? Essa tarefa hashtag 3, se você percebeu, é o que nós estamos aprendendo no pós-médio de física, né? Então, no pós-médio de física, nós estamos trabalhando esse conteúdo com vocês. No pós-médio, o nosso foco é o Enem, né? E na revisão agora das disciplinas de núcleo comum, né? Na disciplina de física, eu estou fazendo revisão com vocês do primeiro semestre, certo? Então, aí você vai fazer essa revisão, né? Então, olha só, a revisão que está proposta, ela fala o seguinte. Então, eu vou clicar aqui na revisão, né? Observe aqui, ó. Aí o aluno fala, professor, até que tanto que eu vou fazer? Bom, aqui tudo menciona para você que tanto que você vai fazer da atividade, né? Olha aqui, revisão, aparece o prazo, eu prorroguei o prazo até segunda-feira que vem, né? Para você terminar às 17 horas, né? Então, olha só, aqui menciona tudo que você vai estudar. Nós vamos estudar termometria, dilatação dos sólidos, nós vamos estudar lei zero da termodinâmica, tipos de calor, trocas de calor, influência da pressão e transmissão de calor. Isso é o que nós todo o conteúdo que nós estudamos no primeiro semestre de 2020. Então é isso que você vai revisar o conteúdo. Aí o aluno fala, até que tanto que eu vou fazer, professor? Bom, quando você entra nesse conteúdo, se você fez, observe que aqui eu não fiz essas atividades ainda, então tá tudo com tracinho marcado, né? Observe essa barrinha aqui também, significa que eu não produzi nada. De acordo com que nós fomos avançando no conteúdo, você vai perceber que vai ficar um tiquezinho verde aqui, né, tipo um V, na cor verde dessas atividades, cada tópico desse que eu estou comentando com vocês, bem como também a barrinha que vai prosseguindo, que vai aumentando até ela preencher ela toda. Observe que ela não está nem inicializada, né? Então, observe esses detalhes, meus alunos, tá bom? Então, olha só. Então, vamos iniciar aqui. Deixa eu só verificar aqui, porque... Ah, eu desliguei meu vídeo, né? Muito bem, eu desliguei o vídeo sem querer. Então, olha só, pessoal.
Vamos iniciar o conteúdo. Então, eu vou querer fazer revisão. Então, eu vou clicar em começar, tá bom? Então, vamos começar. Bom, na revisão, pessoal, ele fala aí que nós vamos estudar o assunto, né? Que é termodinâmica, termometria, termômetros, né? Bom dia, Marcelo, né? Nós vamos iniciar o conteúdo. Aí, vamos clicar aqui em começar. Aí, ele vai fazer uma revisão do que é temperatura. Ele vai relembrar com você o que é temperatura, né? Olha só, termometria, o que é temperatura, né? Observe, pessoal, é uma outra linguagem que eu venho mostrar para vocês de uma maneira diferente, mas falando de uma mesma coisa, daquilo que nós comentamos em sala de aula, daquilo que eu comentei com vocês em sala de aula, que nós estávamos tendo aula ainda nesse período, sobre temperatura, né? E também calor. Como você leu também no seu livro didático, né? Como eu mostrei para vocês no livro didático, sempre eu recomendei que vocês fizessem a leitura do livro, né? Então, quando você faz a leitura do livro didático, você tem o quê? Você vai fazendo essa leitura, você vai confrontando aquilo que o professor vai falando para você, aquilo que você vê em outras fontes, além do livro, você vê o professor, vê em outros exames externos. Então, você vai, para você formar a sua própria opinião a respeito do assunto. Né? Então, aqui relembra com você o que é temperatura. Vamos ler o que é temperatura para ver se é diferente daquilo que eu comentei com vocês na sala de aula e para ver se é diferente daquilo que está no nosso livro didático. Então, só para você ter uma ideia. Então, eu estou mostrando para vocês, passo a passo, como que você faz uma revisão. Olha só que maravilha você poder fazer uma revisão dessa forma. Então, olha só. Temperatura é classificada de acordo com o grau de agitação das moléculas de um corpo. Olha só, aqui ele fala que é uma classificação de acordo com o grau de agitação das moléculas de um corpo. Se você observar, lá no nosso livro didático, que ele fala que é uma média da medida do grau de agitação das partículas que compõem um corpo, né? Lá ele está falando a respeito disso, né? Que nós não devemos confundir temperatura com calor. Também nós sabemos muito bem disso, que é temperatura, que é o grau de agitação térmico de determinada partícula, né? Dessas partículas que vão compor um corpo. E que calor, né? Calor nós aprendemos, vamos confrontar o que nós aprendemos lá com o que ele vai colocar aqui, ó. Calor é definido como a quantidade de energia térmica transferida de um corpo mais quente para um corpo mais frio. Note que vem acalhar, vem somar com aquilo que nós aprendemos em sala de aula. Ou seja, calor é o quê? É energia térmica em movimento. Ou seja, sempre de um corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura. Tranquilo, pessoal? Então, olha só. Aí nós vamos avançar aqui no conteúdo. Aí ele vai falar o que é temperatura. A temperatura tem representação apenas numérica, é quantitativa, é uma grandeza escalar, nós chamamos isso de grandeza escalar. Então, temperatura é quantidade, né? Ela é número, ela é uma grandeza escalar. E existe um limite mínimo de temperatura, que chamamos de zero absoluto, que é o que nós estudamos lá quando nós estudamos termômetros, nós estudamos a escala Kelvin, que é o chamado a escala absoluta, né, do zero absoluto. Né? No entanto, não existe limite máximo. Né? Agora, esse limite mínimo, meus alunos, para a escala Kelvin, que é o zero Kelvin, é teórico, né? Na prática, nem sempre é tão simples e fácil. Nem sempre é tão simples e fácil de conseguir. Né? Então, olha só, vamos observar aqui. Com relação à temperatura máxima, né, nós não temos limite. Então, para baixo, nós entendemos teoricamente que é o zero absoluto, mas para cima, aquilo pode ir avançando. Beleza, pessoal? Então, nós estamos fazendo aqui, nós estamos fazendo revisão e avançando com os nossos estudos. Aí ele fala aqui de termômetro, né? Para aferir a temperatura, utilizamos um instrumento chamado termômetro. Termo, vem do grego, né? De termos, de temperatura, metro, de medida. Então,
a palavra termômetro, medida de temperatura. Então, o termômetro está me relacionando diretamente à medida de temperatura. Eu uso um instrumento, né, que nós utilizamos para aferir uma determinada temperatura. Então, olha só. Podemos compreender o seu funcionamento ao observar a dilatação das matérias em seu interior. Então, o termômetro mais utilizado é o termômetro de mercúrio. Então, nós temos aí a dilatação do mercúrio, né? A dilatação, o mercúrio, ele é bem sensível à variação de temperatura. Então, se eu toco num corpo mais quente, por exemplo, do que o que está ali no calibrado, o que está calibrado, e o que acontece? Aí ele vai sofrer, ele vai variar. O que? Ele vai tendência em entrar em equilíbrio térmico. Ou seja, quando eu coloco o termômetro, então, na axila, você vai aferir a temperatura de um corpo de uma pessoa, por exemplo, você coloca o termômetro na axila, o que acontece, meus alunos? O termômetro vai entrar em equilíbrio térmico com a temperatura do corpo da pessoa. E, consequentemente, como o mercúrio é muito sensível, ele vai variar muito rápido. Rapidamente ele vai entrar em equilíbrio térmico. Por isso que utiliza-se o mercúrio. Hoje, com a questão da pandemia, você pode ver que hoje nós temos um termômetro que ele faz a medição sem ter contato com o corpo, né? E aquela luzinha laser não é aquilo que faz fazer a medida. Ele até faz a medida sem a luzinha, tá? Vindo na sua testa. Ele não precisa daquela luzinha. Aquela luzinha é como se fosse só uma mira. É só para ele ter uma ideia da onde que está pegando no seu corpo para você fazer a aferição da temperatura. Mas você não precisa daquela luzinha, daquela mira laser para fazer essa medição, né? Você faz a medição da temperatura sem aquela luzinha laser, né? Até existe alguns vídeos na internet, né, comentando sobre o assunto, né? Aí, pessoal, fala das escalas termométricas, né? Nós temos as principais, né? Que é a Fahrenheit, a Celsius, a Kelvin, né? Nós estudamos aí no primeiro ciclo, né? Desse ano 2020. Quando nós falamos em escalas termométricas, nós devemos pensar em dois pontos que são principais, que é o que nós chamamos ponto de gelo, né? Ou ponto de vapor, né? Ponto de fusão ou ponto de ebulição, mais tecnicamente falando, né? Ponto que a água congela, nós pegamos como referência a água, e ponto que a água evapora, mantendo as condições normais de temperatura e pressão. Ou seja, nós pegamos aí como referência a nível de praia, né? Então, como eu pego como referência a nível de praia? A 1 atm, né? A 1 atm. Aqui em Morrinhos, por exemplo, se nós pensássemos em Morrinhos, ela está a 700 e poucos metros acima do nível de praia. Então, aqui a água vai ferver a uma temperatura menor do que 100 graus Celsius, né? Entende essa situação? Porque aqui a pressão é um pouco menor do que a nível de praia, né? Aí nós temos a escala em Celsius, né? Para Fahrenheit, a conversão. TC, temperatura de graus Celsius, sobre 5, é igual a TF, temperatura em Fahrenheit, menos 32 sobre 9. Ou, também posso já escrever tudo junto, né? É igual a TK, menos 273 sobre 5. Uma outra forma também de escrever, porque aí, já que essas duas aqui eu posso comparar, né? Tanto de temperatura em graus Celsius para temperatura em Fahrenheit, em Kelvin, perdão, temperatura de graus Celsius para temperatura em Kelvin, como da temperatura em Fahrenheit para a temperatura em Kelvin, e vice-versa, vale a recíproca, né? Então, daí, pessoal, nós vamos avançando aí no nosso estudo. Aí ele vem com a pergunta agora, né? Ele vai falar assim, ó, qual instrumento é usado para aferir a temperatura? Aí vem banho-maria,
Banho-maria geralmente é usado muito na culinária, né, para você fazer o cozimento de algum alimento que é sensível ao fogo. Aí você cozinhar banho-maria é você cozinhar devagar, né? Ou seja, você tem uma vasilha que tem uma água dentro, né? Você tem uma vasilha que tem uma água dentro, e dentro dessa vasilha que está com água, você coloca uma outra vasilha. Aí você está cozinhando algo em banho-maria, né? Binóculo. Nós não utilizamos binóculo para medir, né? Nós utilizamos binóculo. No caso, é 2, né? Ele vai olhar, você enxergar uma longa distância, né? Binóculo, né? Calorífico. Não sei nem o que é calorífico, né? Eu sei o que é calorímetro. Calorímetro é uma vasilha termicamente isolada. Pra você ter uma ideia, tipo uma garrafa térmica, né? Calorífico, não sei nem do que se trata. E termômetro. Então, nós vamos utilizar o quê? Termômetro, conforme nós vimos na revisão. Né? Então, marca termômetro, nós acertamos a questão, vamos para a próxima, vamos avançar. Né? E aí, próximo. Então, observe, pessoal, que é super tranquilo, né? O conteúdo. Tá vendo? Já veio a outra pergunta aqui, ó. Em certo termômetro local, a temperatura medida era de 60 graus Celsius, né? Calcule a temperatura nas escalas Kelvin e Fahrenheit. Bom, então olha só. Se é 60 Celsius, então eu vou fazer o seguinte, né? 60 Celsius, então vou colocar aqui 60. Vai ficar no lugar do TC, que é a temperatura em graus Celsius, que você está vendo aqui, ó. Deixa eu só pegar um marcador, a minha canetinha. Aqui que você está vendo, 60 graus Celsius, aí eu vou colocar no lugar do TC. Observe que aqui eu já estou seguindo a sequência, colocando, então, no lugar do TC, eu vou colocar 60. Né? 60 dividido por 5 é 12. Né? Agora, fazer de cabeça não é fácil, não, né? Aí você pode fazer um rascunho. Só um momento que eu vou pegar um rascunho aqui, pessoal. Aí, pessoal, olha aqui. 12 vezes 9 dá 108. O 32 está negativo, vai passar para o outro lado somando, então mais 32. Então 140. Então 60, então vou escrever aqui embaixo, ó, 140 Fahrenheit. Beleza? Note que nós respondemos a conversão de graus Celsius para Fahrenheit, mas ele também pediu para Kelvin, né? Então vamos seguir o mesmo passo. Tranquilo. Observe que ele relembra a fórmula novamente, que já nos falou anteriormente. Então, vamos seguir o passo, né? Próximo. Note que aqui, pessoal, ó, para quem lembra lá da matemática, né? Note que TC sobre 5 é igual a TK menos 273 sobre 5. O que acontece, pessoal? Como são 5 e 5, nós temos uma propriedade lá, chama Teorema da Proporcionalidade, que diz o seguinte na matemática. O produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Significa o quê? Que eu posso ignorar esses dois números que estão aqui embaixo. Ou seja, é o que você vê lá na fórmula que nós estudamos lá no nosso livro. Então, não está diferente do que está lá no livro, tá? Então, TC, que é temperatura em graus Celsius, é igual a TK, temperatura em grau Kelvin, menos 273, tá certinho, tá bom?
Isso aqui foi só para um ajuste na fórmula, porque ele observa que ele comentou anteriormente, né? Ele fez uma relação direta com a também Fahrenheit. Então, vamos avançar para nós respondermos essa pergunta que ele nos fez com relação a Kelvin, tá bom? Pessoal, só destacando, qualquer momento vocês podem comentar aí no chat, que eu visualizo aí com vocês e faço e respondo, tá? Algum comentário, às vezes alguma coisa que não ficou clara, alguma dificuldade, tá? Ou seja, olha aqui, pessoal, TC, no lugar do TC, eu vou pegar, então, 60 graus Celsius. Então, vou pegar 60 e colocar aqui. 60 dividido por 5 dá 12, não dá? 60 dividido por 5 dá 12. 12 vezes 5 de novo. 12 vezes 5. O 5 está dividindo aqui, vai passar para lá multiplicando. Então, vai dar 60. Né? 60. Agora, 60 mais, porque tá negativo, né? Tá negativo, porque dá 273 negativo. Quando eu passar para o outro lado do igual, vamos inverter o sinal, né? Então, mais 273. Então, nós chegamos à conclusão aí que 60 graus Celsius é igual a 333 Kelvin. Kelvin não tem grau. Beleza, pessoal? Então, olha só. Vamos analisar aqui essa questão, para nós entendermos o que está acontecendo. Ah, olha só. Aquilo está construindo a ideia aí de um mapa mental, né? Se você observar, ele está construindo um mapa, né? Aí ele falou aqui Kelvin. Então, vamos escrever aqui... vamos responder uma, né? Então, nós temos Celsius, tá? Escreve no latim. E Fahrenheit, né? Escrever Fahrenheit é difícil, né? Parece que é alemão, mas é em inglês, tá? F-A-H-N-E-A-I-T. Fahrenheit. Ah, eu escrevi errado aqui. Deixa eu só observar. Vamos escrever novamente. Fahrenheit. Tá vendo? Ele parece alemão, mas ele refere-se a inglês, tá? Tanto que Fahrenheit é utilizado nos países de línguas de origem anglo-saxônicas, né? Inglaterra, Estados Unidos, que é uma colônia da Inglaterra, né? Então, essa escala termométrica é muito utilizada. Como o Celsius é utilizado aqui para nós, Estados Unidos e Inglaterra utiliza Fahrenheit, tá? Note, meus alunos, que o nosso primeiro tópico já foi marcado aqui, ó, que é termometria. Então, nós já fizemos 1 de 6. Nós estamos falando passo a passo o que nós estamos fazendo aqui. Aí você às vezes me pergunta, professor, eu fiz a tarefa? Aqui está mostrando se você fez. Note aqui, meus alunos, ó, que está avançando aqui, ó, a barrinha avançou um degrauzinho. Olha aqui, o tópico termometria já está destacado. Nós já fizemos 1 de 6. Então, o que nós podemos fazer? Continuar. Se eu estou tendo dificuldade, se eu não fui bem, se eu errei bastante, eu posso clicar em tentar novamente e refazer essas questões, refazer essas atividades, refazer os meus estudos. Então, é uma revisão contínua e sempre que eu posso estar fazendo, né, desse conteúdo. Né? O mais importante para nós avançarmos para o conteúdo é não esquecermos o conteúdo anterior. Porque nas ciências, eles são base, né? Nós chamamos isso de ciência básica. Então, você precisa saber do conteúdo, estar sempre lembrando esse conteúdo básico para avançarmos para conteúdos posteriores, né? Deixa eu só olhar aqui o nosso tempo, né? Antes de avançarmos no nosso conteúdo. Ah, pessoal, tem só mais aí. Nosso tempo está acabando aqui da nossa aula. Mas eu acredito que deu para passar aí uma ideia elementar, né, do qual é a proposta de trabalho. Muitos dos nossos alunos não fizeram atividade, alguns fizeram. Professor, se eu fiz atividade, eu preciso fazer de novo? Aí é uma escolha sua. Se você fez e tem 100% de aproveitamento, não faz sentido você refazer de novo, né?
Agora, se você não teve um aproveitamento tão satisfatório, o que você precisa fazer? Você precisa refazer essa atividade novamente, né? Se você não fez, que é o caso da maioria, eu peço que você refaça. Refaça essa atividade, né? É importante você fazer para você aprender mais, para você saber o que perguntar, para você saber o que conversar, né? Então, no mais, meus alunos, eu quero colocar à minha disposição de vocês. Então, para essa aula de hoje, vai ficar o quê? Além dessa parte inicial que eu comentei com vocês, fazendo com vocês passo a passo, vocês vão continuar as atividades. Se você já fez todas as atividades, não precisa fazer mais, né? Não precisa fazer mais. Você já fez toda essa atividade de revisão, não precisa fazer mais. Agora, se você não fez, eu peço que faça. É bom para você. A proposta é muito boa, pessoal. É uma plataforma de uma professora, doutora, né, que ela montou esse projeto de trabalhar essa ideia da interação digital, né, por meio de fazermos revisões de conteúdo, né? E pesquisas mostram, pessoal, que os alunos aprendem 2 vezes mais do que os métodos tradicionais, utilizando a plataforma Seneca Learner. Tá? Então, são tendências das mais modernas e mais alinhadas no caminho da ciência. Tá? Então, olha só. E eu quero, então, colocar à minha disposição. Se você tiver alguma dúvida, pode me chamar no privado. Tá bom? No mais, eu agradeço você pela atenção e pela paciência. E tem alguns alunos da terceira série que já entraram aqui agora, né? Aí você pode continuar para a aula da terceira série, que vai iniciar às 11 horas, 11h30, né, se não me falha a memória.